Boa tarde. Hoje temos já conversa a doutora Carla Andrade, mestre, psicóloga, especialista em Psicologia Clínica e Saúde, psicoterapeuta cognitiva comportamental. Teve formação certificada avançada na intervenção baseada no Mindfulness e será esse o tema da Psico-TV de hoje. Muito boa tarde. Boa tarde, Pedro. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui consigo neste Muito, momento. muito obrigado, nós temos muito a agradecer pelo seu contributo. Doutora Carla, Mindfulness em psicologia. Podemos falar um pouco acerca do que é o mindfulness em psicologia? Sim. Então, talvez começando por um bocadinho trazer aqui a definição mais consensual e conhecida sobre aquilo que é esta definição de mindfulness, não é? Traduzido para o português, nós podemos traduzi-lo como atenção consciente ou atenção plena. E uma das definições mais consensuais desta atenção plena e consciente é do Jon Kabat-Zinn, o pioneiro e o responsável do mindfulness, nomeadamente na psicologia, que define como a prática de prestar atenção, uma atenção com propósito intencional e não julgadora à experiência do momento a momento. Não é? É esta, assim, a definição genérica do mindfulness. Em relação então àquilo que é o mindfulness na psicologia, um bocadinho esta abordagem histórica do surgimento. O mindfulness é uma prática que deriva das tradições orientais budistas, já com uma tradição supostamente muito longa, não tão recente como a sua introdução em programas cientificamente validados de intervenção clínica. Isso é mais recente, nomeadamente remonta aqui aos anos 70, quando o Jon Kabat-Zinn, um médico americano, desenvolveu nos Estados Unidos, no hospital onde trabalhava, um programa baseado em mindfulness, um programa de 8 semanas para oferecer a pessoas com problemas de ansiedade, stress e doença crónica, que já tinham um bocadinho passado por todas as abordagens médicas e mantinham estes estados emocionais muito invalidantes e interferentes na sua qualidade de vida. E então ele tomou essa decisão de construir este programa, de o oferecer a essas pessoas, e aquilo que se percebeu ao fim desta prática de 8 semanas é que de facto aquelas pessoas não, por um lado, reportaram níveis significativamente mais reduzidos desta tal ansiedade crónica, a sensibilidade à dor, mas também relataram e revelaram níveis de qualidade de vida, nomeadamente a inclusão novamente de atividades que já tinham deixado de realizar há muito tempo, há muitos anos, retomaram essas atividades e, de facto, estas mudanças tão significativas, não é? Em 2 meses ou em 8 semanas, levaram aqui ao interesse e à replicação do programa, e a partir daí começou inclusivamente a fazer-se a avaliação da eficácia da intervenção e começaram a criar-se outros programas, nomeadamente no Reino Unido. O professor Mark Williams, que é um psicólogo subejamente conhecido na área da intervenção clínica na depressão, foi para os Estados Unidos aprender
mindfulness e aprender especificamente o programa de redução de stress baseado no mindfulness com o Jon Kabat-Zinn, e desenvolveu, conjuntamente com outros colegas, um programa que é a terapia cognitiva baseada no mindfulness, um programa que conjuga aqui o programa original do MBSR com a terapia cognitiva para a depressão. E este programa especificamente desenvolvido e com o objetivo de ser aplicado a pessoas que já tinham tido mais do que 2 episódios de depressão, com um objetivo de tentar ser um programa para a prevenção da recaída na depressão, que a partir do 2º episódio depressivo se sabe que tem uma taxa de prevalência de recaída muito alta, superior a 80%. E este programa, a terapia cognitiva baseada no mindfulness, foi então desenvolvido por volta dos anos 80, já lá vai alguns anos, e atualmente é um programa que no Reino Unido inclusivamente é reconhecido pelo Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido como um programa de referência para pessoas com 2 episódios depressivos para tratamento de prevenção de recaída, e que de facto também largamente avaliada a sua intervenção e com resultados que são reconhecidos, nomeadamente pelo sistema de validação de tratamentos médicos e psicológicos, a NICE, e que é então reconhecido e aplicado, e é um dos programas então que é aplicado e desenvolvido em psicologia, este modelo da terapia cognitiva baseada no mindfulness, para intervir ou seja, para intervir no âmbito da sintomatologia e na prevenção da recaída da sintomatologia depressiva. O mindfulness não se fica, ou seja, este programa, a terapia cognitiva baseada no mindfulness, integra também aqui outros modelos terapêuticos que são atualmente usualmente e subejamente conhecidos na intervenção psicoterapêutica, e que inclusivamente são conhecidos como as terapias de 3ª geração ou as terapias contextuais, okay? Aqui baseadas com este enfoque e que tem esta estrutura basilar no mindfulness, na aceitação e na compaixão. São aqui 3 construtos que, lá está, mais ou menos nos anos 70, 80, vieram integrar ou vieram na linha das terapias cognitivo-comportamentais, okay? Daí designarem terapias cognitivo-comportamentais de 3ª geração, com este enfoque nestes pressupostos do mindfulness, e existem vários programas específicos. Este é um clínico, existe também a terapia de aceitação e compromisso, existe a terapia dialética comportamental, existem aqui estes são os mais conhecidos e os mais usuais. Então, atualmente na psicologia existe mesmo esta abordagem designada de terapias contextuais baseadas no mindfulness, e que de facto tem uma larga evidência empírica, que são estudadas as suas eficácias, e que em termos das orientações para a sua utilização, quer a terapia dialética comportamental para perturbações da personalidade, nomeadamente perturbações borderline, quer a terapia da aceitação e compromisso para perturbações mais da ansiedade, da dor crónica, são modelos que neste momento são modelos de referência para aquilo que são os tratamentos com maior
ou com grande eficácia comprovada em termos de problemas psicológicos e psicopatológicos. Pronto, um bocadinho também clarificar melhor isto. Em relação aqui à possibilidade e de facto à ajuda que o mindfulness poderá trazer-nos neste tempo que estamos a atravessar, de pandemia, não é? De facto, são aqueles que são conhecidos, mas que de facto faz sentido que neste momento, face à situação de tão grande stress que nós vivemos, provavelmente é aqui uma ajuda essencial. E não é? Esta situação é uma situação que está a desencadear afeto inevitavelmente pela imprevisibilidade com a qual veio, pelo desconhecimento que acarreta, não é? Porque nós ainda se sabe muito pouco sobre este vírus, se ele se vai manter, se não vai manter, se vai haver, ou seja, neste momento nós vivemos estas notícias quase ao minuto, porque num minuto é de uma maneira, num minuto a seguir, e isto inevitavelmente causa muita ansiedade, muito stress, muita angústia, porque nós, seres humanos, temos uma mente que não convive bem, não é? Pelo contrário, é ativado um sistema de ameaça quando nós vivemos num clima, numa circunstância de imprevisibilidade, de desconhecimento, e é aquilo que nós neste momento estamos a atravessar em grande força. E nesse sentido é natural que todos nós tenhamos o nosso estado de ansiedade, de alerta, todo muito mais ativo. Por um lado, isso é adaptativo, porque nos ajuda a desenvolver e a estarmos mais alerta a respostas que tenhamos que dar com maior rapidez, não é? Por outro lado, esta ansiedade e este stress podem se tornar demasiado intensos e disruptivos, não é? E podem começar a ter interferências, nomeadamente nas funções, no nosso funcionamento habitual, no sono, na maneira como nós nos relacionamos com o mundo. Por outro lado, e sabemos, não é, que há pessoas que estão a ter que lidar com esta situação ainda num ponto ainda mais grave, nomeadamente alguns profissionais de saúde ou profissionais na área de determinados dos cuidados, as pessoas que estão com a infecção ou familiares, ou seja, há aqui situações que depois são ainda mais críticas do ponto de vista da vulnerabilidade para determinados estados emocionais. E então, estamos aqui a falar sempre de uma agudização, não é? De determinados estados emocionais negativos e então o mindfulness tem aqui uma ajuda preciosa, que é do ponto de vista da capacidade da regulação das emoções, não é? O mindfulness é uma ferramenta, é uma prática que está estritamente e muito relacionada com esta capacidade de nos ajudar a regular, a gerir estados emocionais, nomeadamente aqueles que podem ser mais negativos ou mais disruptivos, podendo ajudar-nos a diminuir a intensidade desses afetos e, diminuindo a intensidade desses afetos, ajudando-nos a ter comportamentos mais úteis, mais saudáveis na nossa vida e, nesse sentido, ajudar-nos a adaptar-nos a circunstâncias, nomeadamente a circunstâncias altamente adversas e imprevistas e imprevisíveis como as que vivemos neste momento.
Existe, para quem quer se iniciar na prática de mindfulness, como deve fazer? Ah, ah, Hoje em dia existem, o mindfulness está amplamente divulgado e, e acessível, não é, à população em geral, ou a determinados grupos em particular. Inclusivamente é com muito contentamento que eu tenho assistido nesta fase, nestas circunstâncias de pandemia, aqui à divulgação de alguns estudos científicos com muita qualidade e a serem realizados por equipas de investigadores com já muito conhecimento e reconhecimento na área da investigação, nesta área do mindfulness. Isso é muito importante. Ou seja, há aqui de facto esta maior oferta. Aqui a minha recomendação e sempre aquilo que eu tenho defendido ao longo dos vários anos, mais de uma dezena de anos de formação e de prática, e também de oferta do mindfulness, quer em termos clínicos, quer em termos mais de promoção de saúde, é que as pessoas procurem sempre ter conhecer a formação de quem está a propor os cursos e as formações, as intervenções, ou seja, é muito importante que estes cursos, estes programas sejam feitos por profissionais com formação específica, avançada, formação nomeadamente em saúde mental, porque da saúde se trata, não é? E é muito importante que as coisas sejam feitas de forma rigorosa, não é? E porque infelizmente, como estava a dizer, há aqui uma oferta tão grande e por vezes reconhecendo que os profissionais que oferecem não o fazem com má intenção, pelo contrário, provavelmente a intenção, e acredito genuinamente nisso, que a intenção é melhor, mas o facto de poderem ter pouca formação poderá ser um fator que pode trazer prejuízo para o outro, em vez daquilo que muitas vezes as pessoas querem ajudar, podem não estar a ajudar e estar a trazer prejuízo, porque acaba por ser uma intervenção que vem, que é feita ao nível da experiência interna, não é? Da relação com a experiência interna, e é importante que haja um conhecimento e um domínio e uma formação muito estruturada naquilo que é o funcionamento do comportamento humano. Por isso, a minha orientação é sempre que, de facto, quando nós procuramos, que procuremos fazê-lo com um profissional de referência na área, com formação avançada, com muitas vezes aqui há as questões da supervisão, do próprio formador que tenha que ter esta formação continuada no tempo, e que isso é muito importante. Mas que, para começar, de facto, é sempre fazer um programa estruturado, que dê aqui as bases orientadoras para que a pessoa possa praticar, ou procurar, nomeadamente, a psicoterapia baseada nestes modelos do mindfulness, da aceitação, da compaixão, que em termos psicoterapêuticos também irá depois aprender um conjunto
de exercícios, de práticas que lhe poderão possibilitar integrar na sua vida diária e na sua relação interna estas atitudes. Penso que bastante esclarecedor. Tenho muito a agradecer por toda esta conversa que tivemos hoje. Penso que foi bastante esclarecedor do que é o mindfulness, o que é o mindfulness na psicologia e a sua importância que tem para esta ciência cada vez mais necessária para o ser humano e cada vez mais também aceite por toda a comunidade científica. Muito obrigado, doutora Carla. Obrigada, Pedro. Até à próxima e muita sorte para o seu projeto. Muito obrigado. Obrigada, então.